Fala, rapaziada, muito boa noite, eu sou Arthur Cipriano e tô aqui para mais um La Pelota, direto do Dublin Sports Bar, aqui na Félix da Cunha 977, em Porto Alegre. E eu quero aproveitar e te convidar para vir fazer parte do La Pelota. Compartilha esse vídeo e já tá concorrendo à super camiseta do Grêmio e do Internacional, que foram gentilmente cedidas pela dupla Grenal. Participa, compartilha, que tem muita história para contar. Afinal, hoje eu tô com os convidados pra lá de especiais. Mas antes de apresentar os convidados, quero agradecer quem nos ajuda e faz parte desse grande programa, que é a galera da Mercato Turismo, o parceiro certo na escolha do seu destino. Aproveite e visite a loja no segundo piso do Shopping Total. Fale com o Júlio, com o Juliano, Cutelaria R. Lens. Grande Holly Lens, com as melhores facas artesanais em aço 5160, você encontra lá. Tem também pessoal que está com problemas, com erros médicos, então a Medleges tem a solução. Uma empresa especializada em perícias médicas, laudos para fins de indenização e aposentadoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. O Célio e o Roger estão te esperando, experimente. Erva mate, erva viva. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pão de alho é Santa Massa. E tá a fim de viajar, já sabe, a NCO Tricolor e NCO Colorado levam você para ver os jogos da dupla Grenal. Se informe lá no Instagram, @NCO Tricolor e NCO Colorado, que vale muito a pena. Tá chegando aí Inter e Nacional do Uruguai e Grêmio e Libertad no Paraguai. Vamos junto? Vamos nessa com a NCO. E vou apresentar aqui meus convidados aqui. Tá louco pra falar já, Marcinho? Claro, gostei dessa história aí da NCO. Vamos junto, do Uruguai. Tamo junto. Tô nessa barca, quero ir de asadura, rapaz. Quero ir sentadinho lá, com uma turma. É, bacana, do meu ladinho, pega na mão. Tem medo de avião? Não, pô, eu tenho avião. Tem medo, cara? Eu tenho medo. Mas vou igual. Tem medo mesmo? E vou igual. Acho tribom. Decolagem. O mais legal é chegar, entendeu? Parar, tá quando ele estaciona. Quando ele para, tá tudo certo, tá tudo certo. Galera, é o seguinte, brincadeiras à parte, vamos apresentando os nossos convidados. Tá aqui o Clayton. Clayton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá aí hoje para falar de futebol. Ele que jogou pelo Internacional, Botafogo, Santos, Atlético Paranaense e outros clubes aí, né, Clayton? Seja muito bem-vindo. Um prazer, legal. Um programa descontraído, revendo amigos aqui que a gente conhece, bacana. A gente gosta de participar e estar falando de futebol é sempre bacana. Sempre conta comigo. Isso é muito importante. Obrigado, Clayton. Vamos falar agora também tá na carreira de treinador, né, Clayton? Sim, aí. Hoje eu sou treinador desde 2016, né? A gente fez vários cursos, estágios, nos preparamos, né? Já fui treinador do Cruzeiro 2 vezes, Aimoré, São Paulo de Rio Grande. Então a gente está no começo, no início, né? Eu falo sempre, né? Para ser atleta de futebol, a gente passou por escolinha, a base toda, né? Pois né? E treinador assim também. Estamos iniciando. Alô Internacional, hein? Alô Internacional. Esse ano ainda tem tempo. A queda do Odair Hellman. Ó, o Clayton tá aqui, hein? Cara, já começou Alô, presidente Marcelo Medeiros. Voltei soltando aqui, rapaz. Tá bem, o Odair tá bem, meu. É um amigão. Tá bem. Né? Jogamos muito tempo na base junto, fomos campeões da Taça São Paulo junto, o último título da Taça São Paulo do Internacional, gaúcho no caso, claro. Né? E torço muito, eu tenho certeza que o Odair vai continuar em muito tempo. Que bacana, que bacana. E, cara, quem também está aqui é meu querido Voltaire Santos, gremistão, e ele também é jornalista e coordenador de comunicação da FAMURS. Voltaire, muito obrigado por estar aqui hoje. Arthur, muito obrigado pelo convite. É muito bacana participar de programas interativos como este, que pregam uma nova metodologia aqui na comunicação. Não é mais o futuro. Não é mais o futuro, é o presente, realmente. Real. Eu faço questão de alertar os empresários que estão olhando esse programa que realmente é a tendência do momento. Muito legal o Dublin Sports Bar, a egrégora aqui, a energia. E eu quero falar que o Clayton, eu tenho uma relação com ele de outras emissoras, mais do que com qualquer outra mulher, né, Clayton? Eu já entrevistei... Corta aqui, o Cardozinho, eu já entrevistei o Clayton na Rádio Gaúcha, na Rádio Grenal, na RDC TV e na Ubra TV. E agora na Jovem Pan aqui com o Arthur. Então, o Clayton é um poliglota da comunicação. Valeu, que moral. Muito bom, valeu. Tô quase pegando a camisa do Grêmio, Marcinho. Olha aqui, Arthur. Olha, Arthur. Não me dê moral.
Cleiton Xavier e Cleitão. Nenhum meio-campo foi tão protagonista do Internacional como Cleiton Xavier e Cleitão. Então, audiência. Teve aquela época legal que ele jogou com o Flávio no meio-campo. 2013. Claro. Bacana, Era um bacana. bom jogador. E outra coisa, o Cleiton no Santos também arrebentou. Tudo Chegou bem. a vestir a camisa 10 do Neymar e do Pelé, pô! O Cleiton vestiu a 10 do Pelé. Quem é que foi lembra bem. disso, cara? Tá nervoso, seguinte, tá ó. nervoso o Voltaire aqui, tá nervoso. E Gostei olha só, do que Voltaire. bacana é o seguinte. Pô, e ainda campeão brasileiro, hein? Pô, campeão brasileiro. Parabéns, tá valendo. É um grande título, né? Pelo Santos ainda. É toda, como ele falou, a camisa mística, né? Do Pelé. Vila Belmiro, todo aquele. Então Vale muito a pena. Não tem o que reclamar, né, como atleta. Claro. E quem também está aqui, já se pronunciou desde o início, é meu querido Marcinho Black. Marcinho, é o seguinte, Cumprimenta aí, Marcinho, a gente no não tem... microfone A gente não tem... Esse aqui eu não gostei muito desse aqui. A gente não tem esse negócio de pedir música, mas pode ficar à vontade. Terceira vez que tá vindo, né? Pode ficar à vontade. Já tô mais tranquilo, Pô, mais já é ambientado. Já sou sócio. Inclusive vou pedir até um troquinho, porque eu tô sabendo que tá entrando bastante nesse bolso. É, queria não uma sei qual, comissãozinha não pra sei nós. qual, mas tá valendo, Não sei né? qual, no bolso que tá furado. É, Tanto que é muito legal Tá estar de difícil, novo né? com o Cleiton. Já entrevistei o Cleiton várias vezes, tanto no SBT quanto no Arquibancada do Inter, no programa. O Cleiton sempre foi um cara muito disponível, é muito povão, muito humilde. Bacana isso, cara, né? Bacana. gente boa demais. Conheço o Cleiton desde os 11, 12 anos de idade. Tá ligado que ele é mais tempo velho da que tu, né? escolinha lá. Sim, assim. É, ele é mais Não, velho que tu. o Marcinho sentava pra ficar vendo ele jogar. Ele 2 anos mais velho que eu. Pô. Era titular da 76 do Internacional. É, mesma sim. posição que eu. Né, eu 2 anos mais novo. Eu na época no infantil, ele já no juvenil. Né, com uma galera boa pra caramba. Que, ó, Tinha um Paulinho grupo legal. Diniz, Regis, Marcelo Rosa. Marcelo Rosa, Márcio Tigrão. bacana. Grande Márcio Tigrão. Isso mesmo. É muito Cara, legal. e deixa eu começar o programa te perguntando, então, qual o Grenal que mais te marcou? Olha, eu sempre falo assim, né, que eu como atleta, né, eu fui muito feliz, assim, se eu voltasse hoje, assim, e me falasse, né, Clayton, vai ser profissional, vai ser profissional do Inter, já estaria satisfeito, né, que era meu sonho, quando entrei na escolinha com 8 anos de Jogar idade. no Internacional. E joguei muitos Grenais de base, né, que foram legais também, mas profissional, falei pro Voltaire aqui, o Grenal que me marcou, eu acho que é um Grenal que marcou o Inter, né, a mudança do Inter, né, que o Inter viu uma sequência de derrotas, o Grêmio com títulos em 2003, né, com o Muricy, né, o Inter com uma dificuldade financeira muito grande, né, trouxe o Muricy do Náutico, uma meninada jogando, né, com o lançamento de Nilmar, de Daniel Carvalho, de Diego, de Ismael, então, Diogo, uma galera, Edinho já no grupo, né, então foi uma coisa legal, né, porque o Grêmio tinha um timão formado, baita time né, na com época, o Tite, né? baita Baita time time, na Luiz época. Mário, Tinga, Anderson Lima, um time muito mais forte no papel que o nosso. E dentro do Olímpico, o Grêmio era favoritíssimo. Acabou o primeiro tempo 1-0 pro Grêmio. Eu lembro que no intervalo o Muricy fez uma mudança muito legal. Foi o Lúcio, né? O Lúcio fez aquele gol, eu acho. Do Grêmio? Acho que foi o Lúcio. Não vou lembrar agora. Lateral esquerdo. Acho que Foi o Lúcio. Ele jogava no meio campo. Na também, época às que vezes. deu a declaração Não, que jogava mais que o Roberto Carlos. acho que foi o Luiz Mário. Não, o Luiz Mário fez o gol. Luiz Mário fez o gol. Luiz Mário. E aí, no intervalo, ele colocou o Cleiton Xavier, ele falou ali, e botou o time mais pra frente, né? Pra E jogar e diferente, pra poder voltar. Começou a chover, o campo tava pesado, nós conseguimos uma virada incrível, né? Onde ninguém esperava, e a partir dali, o Inter, ele mudou um pouco de patamar, já fez um brasileiro muito bom, né? Nós quase classificamos para Libertadores, faltou 1 ponto, né? E o Inter deu continuidade, 2004 para frente, o Inter ganhou tudo que a gente já conhece, já sabe. Claro. Então, aquele Grenal para mim foi o mais importante, eu acho que o mais importante. A virada. A virada. Acho que nesse período que começou a virada dos títulos do Internacional. Quero mandar um abraço pro Dilamar Filipão, grande Dila, tá nos assistindo, meu irmão lá do Espetão na Brasa, a Silvia Ribeiro, Jussara Santos. Mais conhecida como minha mãe. É tua mãe, né? Tua mãe, eu sabia, eu cutuquei só pra ver se vinha, né? Dejaneiro Oliveira, todo mundo que tá nos assistindo, vai compartilhando o vídeo e nos ajude. Quero mandar um abraço especial pra galera lá na Argentina, em Rosário, uma turma de Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, que tá lá estudando, tá nos assistindo. A Chayane Mejolaro tá lá nos assistindo, obrigado aí pela companhia. Seguinte, Voltaire,
Esse Grenal que o Clayton se refere foi o que começou o Internacional aí ter essa virada. E faltou esse 1 ponto para a Libertadores. Será que esse ano vai faltar 1 ponto pro Inter também? Ou como é que vai ser? Não começa. O Internacional, ele já vem no lucro há muito tempo. O prognóstico da própria direção colorada, através do seu presidente Marcelo Medeiros, era um prognóstico de apenas se manter na primeira divisão no ano passado. Conseguiu uma vaga na Copa Libertadores da América, superou absolutamente todas as expectativas da direção. Em terceiro lugar, né? Vamos ser coerentes, né? O Inter vinha para um brasileiro para se reestruturar, para se manter entre os grandes e ficar entre os 10, quem sabe. Eu vou dizer, mas eu vou dizer mais que isso. Esse discurso, com certeza, eu tenho certeza, era externo. Porque internamente, nos bastidores... Tu achas? Vamos dar para disputar, vamos dar-lhe. É. Eu acho que tá certo. Né? O externo, tu tem que demonstrar o Inter voltou da Série B como o Grêmio voltou da Série B. Exatamente. Era necessário... Né? Olha, nós vamos fazer um bom ano. Tu sabe que o jogo de futebol, tu sabe o que é isso, né? Vamos ter que recuperar a moral do ano passado. Mas aqui a própria atitude do jogador muda quando tu sai de uma série e vai para outra. Os jogadores acabam crescendo mais jogando contra uma coisa legal que o Inter fez é que o Inter manteve, né? Não, e manteve, porque geralmente o Grêmio já mudou. Geralmente é um time para a Série B e outro para a Série A. O Inter já montou um plantel, né, que ele acreditava que poderia dar um resultado na Série A. Né? E isso foi importante, porque se tu pega ali a base, o meio de campo, a maioria dos jogadores eles já estavam na Série B e viram tudo aquilo. E viram também o quanto é ruim. É bom o jogador sentir isso na pele, o quanto é ruim estar numa Série B e quanto é bom estar numa Série A. Isso é a diferença. Então faz com que o jogador ele corra mais, ele tenha um empenho maior, ele se cuide mais. Muda bastante, exatamente, né? Muda pra bastante. nunca mais viver aquele momento que viveu, né? Não, e aí que vem aquela questão, né? O Grêmio arrumou a casa lá em 2004, 2005, quando acabou sendo rebaixado, teve toda uma outra estruturação, e aí os títulos acabaram voltando, né? Demorou um pouco mais, sim, demorou, mas até acabou pelo trabalho voltando. do Romildo também, que é um assim, bom trabalho. Trabalho fundamental, assim como o do excelente. Medeiros vem O Romildo é tão bom que vai ser o próximo governador do estado do Rio Grande Cara, do a Sul. gente não pode falar política. É mesmo? Não mas mas é real. Não, mas por que eu falo em política? Porque vai ter que sair do Grêmio, claro, mas assim, contra o futebol. Tem uma coisa, ele é tão bom assim como vocês estão dizendo. E a Arena? Por que a Arena não foi comprada? Mas aí que é uma questão. Ele vai comprar. Não, no futuro. Não é mas no aí que tá, olha só, Martinho. Em 2 anos, a Arena do Grêmio. Não, eu vou te dizer que até menos, hein? Até menos. Aí é uma aí eu vou voltar, vou cortar o que eu falei, não pode falar política, mas é uma questão também administrativa e municipal futebol, claro, que tem que ser feita e ser retomada. Sabe o quanto é difícil? Como o Inter, quando construiu o Beira-Rio lá, também teve essas questões, que são diferentes, né? Acho que o Romildo vai fazer um excelente trabalho, igual o Medeiros está fazendo organizando a casa. É verdade. Tanto é que na eleição do Internacional foi até uma, né? Não teve nem como... Covardia, né? Covardia. E com todo o mérito do Medeiros. E tem um detalhe, cara. Pela primeira vez, os gestores e a torcida compreendeu que é preciso chegar e primeiro arrumar a casa financeiramente, os aspectos econômicos, transformar o clube em novamente uma potência rentável. Foi isso que o Romildo Bolzan fez no primeiro ano, para depois ganhar a Copa do Brasil em 2016, a Copa Libertadores da América em 2017, 2018 a Recopa e colocar o Grêmio como um dos grandes do futebol brasileiro e mundial. Então é preciso arrumar a casa, tem que arrumar a casa. Se não tiver base, não tem. Mas é o que o Medeiros tá fazendo. Aí vira um Botafogo da vida, exatamente. Semana passada aí, o Inter apresentou aí todo o seu balanço financeiro. Tem um déficit no primeiro quadrimestre do ano de 33 milhões de reais. O Inter ficou com cerca de 20 milhões de reais nessa negociação com o Iago. Então, quer dizer, ainda faltam 13 milhões aí para essa conta bater certinho. Claro. Então, o Inter não pode cometer realmente loucuras assim. Erro, não pode cometer erro. O Caetano ontem já falou sobre isso. O que quer tu falar? Desculpa. Não, o Internacional não pode errar da mesma forma que o Grêmio não errou antes. Agora com a venda, a venda do Everton, vamos ser sinceros, né? O Everton tá vendido, é só uma questão de tempo. Não tem como voltar. Não, assim, ó, ele até pode voltar daqui a pouco da Copa América pro Grêmio. Mas que é certo que ano que vem não tá mais, é uma realidade. Não, eu acho que não é ano que vem pelo seguinte, agora eu tô falando como ex-atleta, né? A gente vê as entrevistas dos atletas, né? Eu vi do Thiago Silva falando que 1-1 dele é fenomenal. O Felipe Luiz, que ele está pronto para a Europa. Tá pronto. Porque são jogadores que têm muita moral, têm uma bagagem muito grande na Europa e já estão credenciando o Everton
um time europeu, pode trazer. Não, isso é verdade, Isso é verdade. É uma muito realidade. claro, uma O realidade. Iago agora foi vendido, dá um up aí no Internacional, são 20 milhões a parte do Inter, né? Cerca de 20 milhões dá uma de reais. ajuda, não resolve o problema, que sabe, Não. tem inúmeras dívidas aí que... Manter o mas- Edenilson vai ser importante. Cara, mas O Inter aí, já aí recusou tá. a segunda eu vou fazer uma pergunta pra aumentar o vocês. salário. Eu vou fazer uma Vai pergunta aumentar pra um pouquinho vocês. o salário. Edenilson tá com os 30 anos, né? Isso. 30 Cara, anos. são 30 anos. Ele vai ter outra oportunidade depois dessa de ir lá pra fora? Ah, mas só que é o seguinte, ele já vem de fora. Um É, que já deve ter teve, já guardado, já teve que ter guardado, vem de fora. E ele vive um momento na carreira que ele nunca viveu. No Corinthians ele é lateral direito, na Itália não jogou, né? Não jogou. Não jogou, não E teve aqui oportunidade. Ele é o cara do time. É, Então, o tipo motorzinho do Colorado, né? Não, é o cara do time hoje. Hoje, pra mim, pra falar de qualquer pessoa, pra falar do Guerreiro, que é essencial, mas o Edenilson, que ele vem jogando, eu já falei isso. E não seria assim, Certo. uma surpresa se o Tite levasse pra seleção. Porque ele vem Não, jogando essa não, função aí nós hoje. comentamos Essa aqui já, função nós aí comentamos hoje. aqui. Exatamente isso. Então, tipo assim, ó, E ele o Inter pode fazer história. o Inter vai valorizar financeiramente. É um cara que é de Porto Alegre, tá feliz aqui, tá vivendo isso. De repente faz um contrato longo. E a gente tem que entender o seguinte, que às vezes a estabilidade financeira ela pode ser feita no Brasil, depende de como tu vive. Claro, Quando você ir pra claro. fora é diferente Não, de um atacante. Se tu pensar na tua estabilidade do teu filho, não, lá ele vai pensar em 4 gerações, É que é o exatamente caso isso. que o Marcelo Groy pensou. É isso aí. Deixa eu aproveitar, quero mandar um abraço pra galera da Confraria Overbeer lá em Mussum, minha terra natal, tá assistindo. Opa! Galera tá lá, obrigado pela companhia aí, tamo junto. Tô só esperando aquele churrasco, né? Vou levar essa galera a fazer um programa lá, podia ser, né? Carne, tá demorou aí, valendo, pessoal. Seva? Vamos A lá, riquinha vamos é lá. bem grande aqui. A Neca Machado tá dizendo aqui que a camiseta será dela. Só falta saber se é a do Inter ou a do Grêmio. O pessoal de Itapema, Santa Catarina também tá participando. Tamo junto. Aí é o seguinte, eu sempre falo aqui, Clayton, a gente sempre comenta sobre goleadores, né? Porque o importante é o gol. Não adianta. O time tem que jogar bem, mas tem que fazer gol pra ganhar. Eu fiz uma aposta no início do ano que o Guerreiro faria no mínimo 20 gols pelo Inter, certo? Faltam 11 gols. O Guerreiro tem 9 gols já, tá? Isso. Muito tranquilo de ser feito. Sejamos sinceros, né? Na próxima volta o Guerreiro já vai estar marcando gol. Porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Brasileiro. mais Brasileirão, tá? E aí, Voltaire, quem seria o cara do Grêmio, o Everton saindo, pra fazer os gols do Grêmio? Como é que tu analisa também que jogou? Quem que ali no Grêmio vai fazer gol, cara? Porque assim, ó, o André não tá bem, é uma realidade. O Viseu teve o seu momento de glória, fez 2 gols, depois deu aquela irregularidade. E o Tardelli? Eu confio muito mesmo na manutenção do futebol do Tardelli. A gente não pode esquecer Ele é um baita jogador, que até né? 2-3 anos atrás o Tardelli era titular da seleção brasileira. No começo do Neymar, quando estava ainda se confirmando como grande cara, o companheiro dele era o Tardelli. Tardelli. E fazendo gols. Tem muitos torcedores gremistas que não conseguem entender como que, no caso, o Guerreiro, que ficou lá 8 meses sem jogar, Parado, né? voltou com tudo, Chegou a fazendo gol ficar em tudo quanto é depressão, jogo, né? Teve Tipo, ele problemas até treinava, emocionais. né? Ele até treinava. Tem demorado Pois é. tanto assim para poder desenvolver o futebol dele. Acho que é melhor É. explicar o que o Clayton eu- achou. Isso o Clayton pode nos falar sobre a psicologia do futebol. Hoje foi revelada, apesar de ser uma entrevista de março, uma entrevista com o Luan, feita pela colega Tainá Espinosa, ela é uma gaúcha que está na ESPN. E o Luan fala, sim, eu fiquei magoado. Eu achei Claro, importante. claro. Porque esse papo, esse media training de achar que o jogador é um robô não tá com Não nada. existe, não Cara, existe. o Luan quase foi pro Cruzeiro numa negociação porque o Grêmio sonhava em trazer o Thiago Neves. Ponto. Tá. Essa foi a estratégia Não, da e o direção. seguinte, e o Isso Luan nem magoou sabia. ele. E o Luan nem sabia Não dessa sabia, negociação. não sabia. E aí o Luan já veio da frustração de não ter ido pra seleção no ano passado. Mas o Exa- próprio Nico Lopes também, provavelmente essa baixa no rendimento Não. dele Claro. deva ser. Poxa, não, e é sobre o a seguinte, questão sem da contar que a juventude pra imprensa, seleção. no geral, colocando o cara na escalada da seleção. Sim, E aí o cara não vai. Bom, aí tu pode falar melhor. Não, eu quero dizer, eu já falei isso anteriormente. A diferença do Guerreiro, né, pro Tardelli é que o Inter ele deu o tempo necessário pro Guerreiro. O Inter ele voltou pro Inter, fizeram amistosos fraco, foi entrando, jogou 45 minutos. O Tardelli, ele teve 15 dias no Grêmio. O Grêmio já colocou pela ânsia, né? A ânsia Sim. de achar um atacante, de achar um centroavante. Na época estava o Marinho, aquela confusão. E ele não vinha preparado, porque eu joguei na Ásia, é diferente jogar na Ásia. É outro futebol, é outro futebol. é um futebol. Como agora o Jael tá vendo que é diferente. E é um futebol competitivo, não digo, mas é diferente. Então o que acontece? Eu acho que o Tardelli é um grande jogador, eu sou fã do futebol do Tardelli, fã. Acredito que ele vai dar certo no Grêmio, só que tem que ter o tempo. E o tempo jogando
O tempo jogando. Não jogando 10 minutos, jogando o tempo jogando. Bota o Tardelli 80, bota 70, bota 90, vai jogar Mas uma hora coloca, jogo, mas mantém, coloca. para que ele tenha, né, a regularidade e também a confiança. Porque o futebol ele é confiança. E aí eu vou te dar um exemplo futebol disso. é confiança. Um exemplo disso é o Rodrigo Lindoso no Internacional. Exato. 10 jogos, e aí agora como é que tu vai tirar o cara e botar outro aí? E vem Pô, bem. o cara tá bem, né? O cara tá bem. E o Dourado... Mas tu acha que vai ter o carteiraço? Ah, vai ter porque tem a intertemporada. Vai Igual o Grêmio É, com o Juninho Capixaba. Vai ter Não, porque é vai normal, ter, teve esse normal. intervalo aí. Ele vai É normal, vai- né? Se continuasse jogando, ele ia ficar e voltar no banco. Mas como teve essa parada de 10 dias... Capitão. Então tem que voltar. Ah, vai na moral. ele, pô, tirou a titularidade, na verdade tirou a faixa de capitão do Mas Alessandro, aí, né? mas aí é que tem que ver como é que tá o Odair ambiente, com relação ao grupo. E os jogadores também entenderem isso aí. É. Né? Que- Eu acho que entendem, meu. Eu agora falando parte do Grêmio, eu falei agora do Juninho Capixaba, né? Eu vi a entrevista dele agora no carro ouvindo, e ele falou isso. Que tá bem, que depende do Renato, mas também no fundo ele sabe que o titular é o Cortez, machucou, sai por lesão. Então, a volta é natural. Ele tem Quando que- sai por lesão, claro. a volta é natural. Aí, se não for bem, aí sim sai. E ele tem que aproveitar essa oportunidade para fazer ter um bom jogo. E tanto é que se o Alex Telles, que esteve no Grêmio, é do Juventude, for vendido no Porto, o nome sondado foi o de Juninho, com poucas oportunidades. Mas por quê? Porque é um cara jovem, Muito ele se jovem, movimenta 96, bem, muito jovem. ele faz gols, e aí ganhou a oportunidade de ter sequência no Grêmio, que é o que tu falou, sequência resolve tudo. E quem comprou o Teles, comprou do Grêmio. E isso facilita também. Vem olhar Facilita, que facilita. é uma maneira Claro, de não, ele jogar, já olha, claro. né? Já olha. Maneira E de jogar. tomara mesmo que venda, porque daí o Juventude lá da Serra Gaúcha vai estar ganhando 3,35% nesse negócio, que é o mecanismo da solidariedade, e o equivalente a 4 milhões. Para quem sabe como é que é o futebol interior, né? Sim, sabe muito. que precisa de dinheiro, né? muito. O Juventude caiu da Série B para a Série C, ele perdeu as cotas de TV, Total. e com a participação dele na Copa do Brasil, como ele foi muito bem, para um time lá do interior, e é uma realidade, né? A terceira fase. Pô, né? aí o que acontece? Se ele conseguir vender com essa venda do Teles, ele consegue mais ou menos equivaler o que ele não teria ganho com a cota TV. Então vale muito a pena para o Juventude, né? Esse detalhe psicológico acho que pesa muito. Surgiu uma lenda urbana e às vezes algumas lendas são verdadeiras, né? Às vezes Na verdade, a lenda tem um início, né? A lenda tem um a lenda início. tem um início. E o Clayton pode falar melhor sobre isso. Quando tem uma espécie de equiparação salarial, todos têm uma média, claro que os estrelinhas e do ataque ganham mais, ganha mais. mas aí vem um Tardelli ganhando muito, mas muito a Muito mais. mais. Isso mexe no vestiário, Clayton? Isso mexe? é que Ou o empresário enche o saco mesmo? Porque às vezes tem empresário que enche o saco e atrapalha a É que carreira. eu, é que eu né? acho que o Tardelli vem ganhando. os empresários. Não, Não, o Tardelli vem ganhando muito. Mas por quê? É. Porque ele veio com passe livre, né? Claro. Tipo assim, o Grêmio não comprou, ele foi mesmo a situação do Pato no São Paulo. Então, o Grêmio fez um pacote como se fosse comprar alguém, como ele comprou o Juninho Capixaba, como comprou. Pois é, então, pois não é. tem esse dinheiro da compra, né? Então, o Grêmio faz um pacote, ele vira salário, porque é junto, né? E tu pegar um Tardelli com passe livre é uma situação diferenciada. Não, mas as isso aí- negociações, isso aí acho as negociações são diferentes, Não, né? Exato. E depende muito também, né, da personalidade dos jogadores do grupo e do próprio atleta que está chegando. É o Guerreiro, diz que o Guerreiro, todo mundo adora o Guerreiro lá dentro do Internacional. É. E todo mundo sabe. Referência. Não, olha, Não, mas aí que tá. ruim o jogo, Tá. é no Guerreiro a mas, bola. mas o Inter, Já mas tem a, essa mas a questão consciência. salarial, o Inter tem uma diferença, né? D'Alessandro tem um salário consideravelmente maior que os outros, o próprio Guerreiro, e aí no Grêmio tu vem com o Tardelli desbancando todos os outros, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que o Voltaire acho que tu vai saber me responder e vocês também vão saber disso. Pô, em 2017, o Grêmio tinha Barrios na frente. O cara resolvia os problemas do Grêmio, sejamos sinceros. Ele resolvia os problemas do Grêmio. Aquele gol contra o Botafogo, pra mim, é Fundamental, indiscutível, né? fundamental, que ele parecia uma cobra cabeceando aqui e fez o gol. Aí tu fala 2 meses antes pro cara, ó, não iremos renovar porque o salário vai ficar 1 milhão. Aí tu traz um cara que tá custando 1,5, 1 milhão, se é o que fosse, não desmerecendo futebol nenhum, mas será que no jogador, cara, o cara que tá ali ganhando 100, 200, pô, mas e aí? Complicado. É ruim, mas o que eu penso? Eu sou amigo de alguns jogadores do Grêmio ali. O grupo do Grêmio é um grupo muito cabeça boa, né? É um grupo Unido, que né? ganhou muito, é um grupo Vencedor vencedor total, e é um grupo que entende que o que eu falei, que o cara tá ganhando muito por isso, né? E tu pega assim o exemplo, né? Que tem aquela confusão do Kahneman no começo de renovação, que queria ganhar mais. E eu acho que é justo, vem ganhando pouco, e o Grêmio deu. O Maicon teve sua valorização por tudo que fez. Eu acho que é justo. Eu vi agora antes da Copa América os salários, me surpreendi com o salário do Everton.
Pois é. Eu achei que ele ganhava parecido com os Com o Luan, pelo menos, do Grêmio, né? Com os top do Grêmio. E é bem abaixo, quase metade do Quase metade. do que ganham os caras. Isso eu achei ruim. E dá mais resultado, né? E dá muito mais resultado. Mais resultado, valorização, seleção. Então, tipo assim, eu não sei se o empresário do Everton, de repente, não foi bem nisso. Porque teria que ter valorizações por convocação, né, um aumento. Não, porque é uma vitrine, né? É uma vitrine. O Everton deveria ter sido valorizado contra o Palmeiras em 2016, quando estava perdido, e ele achou um gol nesse estilo que ele está imprimindo na seleção brasileira, de vir pela esquerda, puxar para a direita. Não, e assim, e ele emplacou isso no time do Tite, tanto é que aí teve até os jornais agora, né, que estão chamando... o cara, né? Estão falando, exaltando ele, e ele merece, e aí vem aquela questão, não sei se volta para mas assim, tem outra, agora vou falar uma coisa como treinador. A seleção perde o Neymar. Assim, eu vou falar uma coisa como treinador agora, tá? Claro. Todo mundo culpou o Tite e não botou o Everton. E eu vi o jogo que o Neymar saiu no primeiro tempo, o Everton entrou muito mal. Muito mal. Não conseguia primeiro jogo do Neymar. É verdade. Mal. Nervoso. Muito nervoso, porque foi muito. Depende do que aconteceu, não se preparou para aquele momento. Não, Porque ele não esperava que o Neymar ia sair tão cedo. Não, Vem Everton, porque o Tite mandou aquecer David Neres e Everton. Ele pensou, vai o Neres que tá na Europa e tal. Todo mundo que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente. Dá dois balãozinhos. Exatamente. Eu já vou fazer o meu ataque aqui da seleção quando o Neymar é titularíssimo da seleção. Óbvio, né? Sim. É Neres, Neymar e Cebolinha. É isso aí. Cara, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Neres não deveria nem estar na seleção. Cara, ele fez o futebol holandês tem 3 clubes que estão há 20 anos se revezando. E aí vem a resenha esportiva do nosso estado dizer: não, porque o padrão tático do Neres ele configura mais pela estabilidade. Ele fez, mas assim, ó. Ele fez contra o Real Madrid, ele fez na Champions. É diferente. Ele fez num peso muito. O Neres está pelo momento atual dele. Tem o Douglas Costa, que também joga por aí que tá. O Douglas Costa não foi convocado porque teve aquela questão toda lá. Mas daí. Parada, né? Mas ninguém fala, ninguém fala. E eu acho que a justiça do Tite, e aí, por um poder divino, o Neymar machucar, é o William. Porque o William foi um cara que foi cara de confiança aí na Copa do Mundo. Esteve sempre com o Tite. Sempre com o Tite. Foi um dos caras que mais jogou com o Tite. Titular do Chelsea, fazendo um bom e não foi convocado. Aí eu acho que foi incoerência. Por isso que quando o Neymar saiu, eu acho que a consciência dele já falou na hora. Pesou, né? Pesou. O William tem que trazer. Tanto que ele botou o William, ele trouxe o William depois do Paquetá de todo mundo, e o William sempre entra. O William é o primeiro. Tu diz ele não colocar o William como titular do time. Não, o William não foi convocado. Na Copa América sim. Não, calma. Ele não tinha sido. Ele só foi convocado porque o Neymar machucou. Entendi. Não, porque ele guardou na última partida. O Tite fez justiça. Ele vem pelo corte do Neymar. Porque senão não viria, Marcinho. Vai ficar de fora. Não, mas olha só. Confiança, titular da Copa do Mundo, um cara que vem jogando direto, foi um dos caras que mais foi convocado. Tem um padrão comportamental ok, né? Ok, um cara 100%. E aí tu traz com todo respeito, traz um Paquetá, traz o próprio David Neres, né? Eu acho que aí fica atrás do William. Não, o próprio Gabriel Jesus, que não foi bem na Copa, e a reserva do City ele trouxe. Não, e ele persiste com o Gabriel Jesus. Então, por isso que eu acho que quando o Neymar foi cortado, todo mundo cogitou várias pessoas, ele trouxe o William. Eu acho que foi muito mais a consciência dele. Ele bancou, né? Ele bancou, digamos, essa escalação. Ele teve que corrigir esse erro, se a gente pode dizer. E até vou dizer assim, ó, eu até acho que não é mesmo a mesma posição, mas o Firmino, por exemplo, não tá jogando tanto quanto o William. E vinha machucado, não tava nem jogando na Champions. Cara, é uma questão de julgamentos, tá? Eu acho que o Douglas Costa, por mais que deu curso parado, tinha que estar na seleção. Porque se o Neymar, né, todo o escândalo que deu, o outro todo o escândalo que deu, e aí não foi. Mas é uma questão de julgamentos, não cabe a nós falar aqui, nem tô aqui pra isso. E tu sabe que eu acho que a partir do momento que o Neymar se machucou, caiu muito a responsabilidade em cima do Coutinho. Exato. E eu não sei, só que eu acho que o Coutinho não tem que ter toda essa responsabilidade em cima dele, até porque não é esse cara. Ele não é esse cara. Mas é que é o seguinte, cara. Ele é tático. O Coutinho não é um cara pra pegar a bola e vou fazer... Não, eu vou decidir o jogo é que o futebol brasileiro, e isso é um pouco culpa da imprensa, se acostumou a ter um super-herói. E agora é o Everton. E agora é o coletivo. Não, agora na minha visão é o coletivo. Hoje a Globo no Globo Esporte mostrou uma reportagem onde o Coutinho era o protagonista. Outros tentam emplacar que o Cebolinha é o cara. Não, mas é que, Walter, tem uma diferença. Porque o Brasil quer achar alguém. Quer achar alguém para substituir o Neymar nesse caso. Todas as conquistas do Brasil. Porque assim, olha só,
querendo ou não, em qualquer negócio de marketing, tu tem que ter uma frente. Claro. A seleção brasileira é a Marta. No primeiro jogo ela não atuou, quem destaque, Cristiane. Quem teve mais nome citado na mídia? Marta. Porque ela vai voltar no próximo jogo, a seleção vai ter. Claro. A Cristiane fez 3 golaços. Exato. Entendeu? Muita bola. Então é uma questão. Agora estão tentando imprimir o Cebolinha. Deus queira que não, mas tu imagina se quinta-feira ele fizer uma má partida que vai estar jogando em casa, já muda o olhar sobre ele. Não estava pronto. Não estava pronto, não era. Entendeu? Subiu não, ou pior. Não estava pronto é bom. Ou mascarou, subiu pra cabeça. Isso é o pior. Não, quis jogar em casa, quis aparecer. Exato. Mas deixa eu aproveitar, então, agradecer mais uma vez a galera que tá com a gente aqui participando. A galera da Mercato Turismo, parceiro certo da escolha do seu destino. Visite a loja no 2º piso do Shopping Total. Vai lá, fala com o Júlio, com o Juliano, com o Marcelo, com toda a turma, que eles estão te esperando. A galera da Cutelaria R-Lens. O Rolly está fazendo e fabricando as melhores facas artesanais em aço 5160. Confere mais no @Cutelaria R-Lens no Instagram. Problemas com erros médicos? A Medleges tem a solução, uma empresa especializada em perícias médicas, laudos para fins de indenização e aposentadoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva mate, erva viva, o verdadeiro sabor chimarrão. Confira nos melhores supermercados e Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Pão de alho, já sabe, é Santa Massa. Tá a fim de viajar e acompanhar a dupla Grenal? Entre no Insta da NCO, no @NCO Colorado e NCO Tricolor e saiba mais. Transportes terrestres e aéreos e com ingresso, pacote tudo incluso, vale muito a pena essa parceria que eles têm com o Mercado Turismo. Você vai, como diz o nosso querido Marcinho Black, de asadura ou vai de transporte terrestre de ônibus. Vale muito a pena. Pessoal, a gente falou bastante de seleção brasileira, vai jogar em casa aqui na Arena do Grêmio, né? Everton e Arthur vão estar praticamente em casa. Falou-se também há bastante especulação sobre gramado, né? Bastante crítica sobre isso. Muita, né? Mas acho que é uma questão, como o Renato Gaúcho mesmo falou, né? Pô, eu falei, agora que o Messi falou, quem sabe deem uma atenção para isso. Mas aí vem toda aquela questão que nós falamos antes, a compra ou não da Arena. Mas deixa eu aproveitar, já que nós estamos na segunda parte do nosso programa, para falar de mata-mata e falar de Libertadores e Copa do Brasil. Inter e Aí Palmeiras, sim, Grêmio e Bahia. O que podemos dizer desse jogo? Perguntei para o Fabiano na semana passada o que ele achava disso, Clayton, porque querendo ou não, agora o bicho pega, né? Quem errar menos ganha. O que tu acha desse jogo aí, dos dois? Eu acho que o Inter entra como franco atirador. Eu acho que a responsabilidade maior é o Palmeiras. Eu acho que o favorito é o Palmeiras, por tudo que tem, como o Marcinho falou agora. Pelo elenco, né? Déficit financeiramente, o Palmeiras sobrando dinheiro, um elenco muito grande, sobrando no brasileiro. Né? Bacana, agora voltou bacana. 5 pontos como líder. Então é um jogo dificílimo, Mas aí é que já tá, ao contrário do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é o favorito contra o Bahia e o Roger entra como franco atirador. A gente não pode ser aqui hipócrita, né? Futebol Vai dar zebra nesses dois confrontos aí. Pode dar zebra. Eu tô aqui, acredito que possa dar. Porque é um grande clássico, falando de Inter e Palmeiras, um grande clássico, grandes clubes, 2 grandes clubes, né? 2 treinadores, um emergente e outro que é o Filipão, consagrado, e futebol é jogado. Mas no papel, como eu falei anteriormente, o Palmeiras, Marcinho, ele é superior por tudo que vem fazendo. Sim. O Palmeiras é o E é líder diferente. brasileiro. Mas como é que tu disparado, transfere? Não perdeu. Tá, mas aí tá. A O Palmeiras não perde, é. perde, então pra mim é o favorito. Como é que tu transfere isso Tá, pro teu mas- grupo de mas jogadores? aí que Tu tá. chega e diz assim pra eles, ó, gente, nós vamos pegar o Palmeiras. Os É o caras melhor grupo ganham hoje do muito Brasil dinheiro, o melhor e tal. grupo do país, enfim. A gente é franco atirador. Como é que tu... Tu traduz isso pro Traduz teu isso. jogador. Mas, assim, ó, Exato. o Palmeiras é o time que não perde há muito tempo, o Palmeiras é o líder do brasileiro. Já é o campeão Porém, por esse lado dá pra entrar. Por esse lado ninguém entrou. Por aqui não vamos Tu entrar. mostra Nós vamos algumas jogar questões diferente que esse táticas. time aí tu vai pra parte tática e mostrar para os jogadores do Inter que eles podem quebrar isso que ninguém quebrou. Por quê? Porque de repente ninguém atuou dessa maneira. E funciona Tá. E ainda assim, ó. E tá todo mundo falando aí que eles vão passar óbvio pro... que Funciona isso aí? Isso aí se Funciona. usa muito. Ainda mais Usa agora, muito, hein? agora, Psicológico, ainda mais né? agora que os jogadores Tá. estão em grupos de WhatsApp. Mas aí que tá. Aí que tá. Antes eu não vi. Mas essa é uma coisa. O Roger, quando treinou o Grêmio, foi toda aquela parte tática, certo? Técnica e tudo mais. Certo. Mas não ganhava. É. Não venceu títulos. Renato Gaúcho falou assim: tá aí, porra. Vamos botar essa bola pro gol ou não vamos? Tá, mas não vem, Entendeu? assim, ó, mas, isso que eu digo, ó. mas é o que Tá, eu mas quero eu dizer vou assim, ó, falar- é o estímulo, né? Tá, mas Tem que ter. o Roger não ganhou o primeiro título que o Renato ganhou. Mas fez a engrenagem. O Roger que pediu pra sair. Lembrando verdade, aqui, verdade. O Roger largou o Renato Vai nas quartas, e no faz. segundo jogo das quartas finais em casa. Contra o Atlético. E teve dificuldade, empatou e foi pros pênaltis. Primeira partida que o Renato colocou o Ramiro naquela posição. O Ramiro foi, né, teve a situação de... Foi aí que o Ramiro conseguiu se conseguiu encaminhar naquela posição. Então, É. tipo assim, ó, o que eu acho? Eu acho que o Roger,
ele conhece o Grêmio, ele já ganhou do Grêmio lá na Já ganhou, na já Bahia. ganhou. Ele é um cara que é estudioso. E Tá ele analisando também jogador sabe, por jogador. Ele também sabe, como eu tô falando, como eu sou treinador, o Roger é treinador, um cara que eu conheço muito ele, sabe que o Grêmio é favorito e os jogadores dele sabem que o Grêmio é favorito. Mas ele vai mostrar pros caras o quê? Já ganhamos uma vez. Não, Podemos gente, ganhar de novo. tem outra A gente coisa, pode. Não Pode dá ganhar, pro, pode não ganhar. dá pro co-irmão se enganar com o que foi visto diante do Inter nessa última Sim. rodada antes da Não, parada. é diferente, aí. né? Sim. É diferente. Tinha desfalques no E time não do era Bahia. mata-mata e o Bahia ganhou do Grêmio lá de 1-0. Com toda a tranquilidade e honestidade possível, o Palmeiras vai passar pelo Internacional. Ah, não sei, é Por jogar. será? Vai Olha. passar, tem mais futebol. É, Cara, quem tá dizendo é que isso. assim, ó, Pode- olha só, o acabei jogo é de dia falar 10, de tá? 2000. É mais, O jogo é dia é 10. mais do que franco favorito. Acabei de falar de 2003. Se comparar- O Grêmio era favorito, tinha mais time, a gente foi dentro do Olímpico e virou o jogo. Se futebol, comparar, futebol, se futebol. comparar o segundo time do Palmeiras ainda é melhor que o Internacional. Tem Tá, muito não, mais Voltaire, grupo. assim, ó. Calma. Muito mais Que o Palmeiras grupo. tem elenco, Calma, é uma Voltaire, realidade. segura, Voltaire. Não, é uma realidade. Olha, Mas assim, Voltaire, olha só. É minha opinião. Não, Quem com tá de certeza. aliança aqui hoje. Pode. Não, mas é o seguinte, olha só. Cara, o Palmeiras tem um grande jogo, tá? Um grande elenco. Dia 10 é o primeiro jogo lá em São Paulo, Isso certo? mesmo. E o Grêmio joga primeiro em casa. É. A questão é a seguinte. Antes disso, tem jogos pelo Campeonato Brasileiro, para ambas as equipes. A sorte do Palmeiras de diferença é que o Palmeiras tem elenco para jogar o Brasileirão e para Tá ganhar. sobrando. Tá Tá sobrando, sobrando, tá tá sobrando. sobrando, Só que assim, ó, se o Palmeiras ganhar as próximas 4 partidas, eu ouso dizer que já é campeão, Já é campeão brasileiro. tá? Porque não busca. Não tem como buscar. Fica abre muito, né? Não, é que tá, aí vai ter uma diferença de 12, 15 pontos já, É. entendeu? Ele pode empatar 10 partidas aí que ele tá na frente, assim, digamos, de tão bem que ele tá. Ah, mas aí tá, e o Felipão vai dizer assim, ó, bom, mata-mata, né? Vamos lá, vamos pra cima, e aí foi aquela questão de já ter treinado o Grêmio, vem rivalidade e tudo mais. Mas a pergunta é, não vai acumular muito, porque dia 17 é o segundo jogo e dia 24 já é o primeiro da Libertadores. Cara, vamos citar dos dois, que tu jogou no Internacional, mas tu jogou em outros times, a gente sabe. Se perde uma, abala muito na outra, ou tu usa disso pra estimular na outra? Não, é que nesse nível, nós estamos falando de Palmeiras, Internacional, Grêmio, é um nível muito alto, né? Nível alto de atletas cognitivamente, é um nível muito alto de saber que são 3 resultados possíveis, né? Claro. A vitória, o empate e a derrota, e que a gente quer sempre ganhar, mas a derrota existe. Existe, é uma então, realidade. assim, ó, ela abala muito mais a parte externa, né? Torcedores, mas os jogadores sabem disso. Os jogadores Claro. sabem disso. E os jogadores sabem um jogo importante, os jogadores sabem a importância do mata-mata. O A importância de uma vitória, né? exatamente Nossa, isso. O brasileiro é outra coisa. Agora o mata-mata, o Inter vai jogar a primeira. Por isso que eu acho que o Inter tem vantagem. Joga a primeira lá. E o sistema do Daír, que joga no sistema reativo, ele favorece para iniciar fora de casa. Porque o Palmeiras vai ter que sair pro jogo, Marcinho, e o Inter não é o forte do Palmeiras Exatamente sair pro isso. jogo. Não, mas olha só, no Exatamente primeiro isso, jogo do sabe? Brasileirão. Por isso que eu acho. Mas, Voltaire, tu falasse ai, coisa. Mas no Brasileirão, Inter e Palmeiras, o Inter começou atacando. Tanto é que aos 14 minutos foi a chance, depois teve o gol. Só que aí que tá, depois que o Inter tomou o gol, não conseguiu reagir. Só que o Inter desfocou no jogo. Não conseguiu e reagir, não né? conseguiu controlar a bola aérea, que é muito E aí forte o Nico do Lopes, Palmeiras. Filipão, né? Esse é jogando Filipão. bem, o Odair tirou quem? O Nico Lopes. O Colorado tem o direito de sonhar, realmente. Não vai. Ninguém vai tirar o direito da pessoa que é sonhar secadorzinho, hein? e projetar algo que não vai acontecer. Mas não é uma questão do treinador, é muito mais treinador pela toda a bagagem, é pentacampeão. O Palmeiras se preparou, é um time que é atual campeão brasileiro, está se preparando para conquistar talvez aí uma tríplice coroa no futebol. Tu acha que tem condições? Eu acho que tem. Hoje tem. aqui? Eu acho que tem. E eu acho, Seria brasileiro eu acho ou que Copa do Brasil e Libertadores? Isso aí. E eu acho que tem e passa um recado. Passa um recado que futebol não são mais 11 jogadores. É um Não, grupo. É grupo, é Né? grupo. Mas hoje, Tá na hora É de 20, passar. né? 20 no mínimo. Não, Essa e o nível dos jogos é uma né? expressão É. muito do jornalismo brasileiro. Quem são os 11 titulares, né? Não, Tanto- eu acho pior jornalismo. Bah, não vai jogar o fulano. sabe? Não, já assim, ó. Então o Clayton é horroroso, né? Exatamente. Não, isso aí tá sem o fulano. preterido, né? Ou tem quando o vai o Tem jogador... mais, e tem mais uma coisa. Quando tem um reserva que se destaca, que era o caso do Cebolinha, que não estava no banco, o 12º jogador do Grêmio, entendeu? exato. Essa O é a resto questão. não presta. O resto não O resto presta. não presta. Aí- Só vai ter o Ramires Se aí. a gente pra- não evoluir no conceito, a gente vai aprender na marra. Não, Vendo aí o tá. Palmeiras, que é multimilionário, que tem uma grande patrocinadora por trás, dá todo o protagonismo e todas as condições comerciais de formar um Pra poder grupo. jogar, né?
Aí, por exemplo, vai um Alisson, vai um craque brasileiro jogar na Europa e aquele torcedor que tá zapeando a televisão no final de semana vê o jogador na reserva, porque ele tá compondo o grupo, Aí vai já- jogar Champions e depois vai jogar o inglês. Não entende. É assim, mudou, tem que ter grupo pra jogar. Não, e porque em dado momento, o grupo vai vai jogar, ser tu colocado vai na jogar. prova, é Copa do Brasil, é Copa Libertadores da Mas América, são é muitas- Campeonato Mas, Mas, Brasileiro. Voltaire, a e gente tem uma falou, coisa, a gente né? deu um Muito exemplo alto antes, né? nível, Vocês né? fazem isso na comissão técnica no início de trabalho, lá quando faz o planejamento, faz as anotações. Entre a comissão, todo mundo sabe, vai ter gente que vai estourar. Não tem. Claro, tu já sabe, né? Tu já Futebol sabe. em alto, já Tu olhou, sabe. tu olhou Vai aquele mais guri. estourar. Ainda mais eu num time pequeno. Porque eu não consigo ter grupo e às vezes não consigo nem ter 11. Não, No mesmo nível, não mesmo digo nível. nem técnico. Não, no mesmo mas nível. o nível Físico. Eu físico, Ritmo, de ritmo. treinabilidade, Fisiologia. fisiologia. Porque o interior, os jogadores jogam 3 meses e param 8. É. Param 5. é. Então, Não. você chega um cara gordo, que é titular, chega outro magro, então tu não consegue tu ter não um sabe. equilíbrio no grupo. Pior ainda, já num clube grande, num nível que eu estou falando, tem fisiologista que vai dizer assim, ó... Nutricionista. Vai botar lá a agulhinha no dedo e falar assim, Agulhinha ó, no dedo. tira o Marcinho que vai estourar. O cara tira. mas é bem no, assim. É, no interior não tem isso. Lá Tem Agora isso. não achou, joga, é verdade. joga até que dá e depois vamos ver. depois vamos ver, é isso. Sotile, grande Sandro Sotile, que já conversou várias vezes por fora, vai estar aqui também, já tá no compromisso, Sandro É Sotile. uma figura o Não, assim, Sotile. ó, o Sotile fala muito, É meu. demais. Tinha que chegar no campo, botar a camisa e fazer gol. E não tem explicação. Se machuca, tava ralado, entendeu? Jogou com o seu time, não jogou? Joguei. É, tu sabe, Joguei no Inter, né, e depois joguei no Passo Fundo. Não, tu sabe o quanto é complicado, né, Clayton? É difícil. Quero agradecer mais uma vez a galera que está participando conosco na live, o Rafael Gelati, toda a turma participando conosco. E não lembrar que nós estamos aqui no Dublin Sports Bar em Porto Alegre, na Félix da Cunha 977. Vale muito a pena você vir aqui, conferir os pratos, fazer aí... Cara, vocês sabiam que aqui tem uma arqueria? Aqui no Dublin tem uma arqueria, ou seja, você quiser praticar arco e flecha, chega aqui no Dublin, nós vamos estar lá depois. Vou botar o Não. Voltaire no alvo ali. Ei, Valdezinho, parceria. Não, aqui, ó, o Chardot tá nos Vai ter bastidores. E aí vai chutar igual o E já Nico falou Lopes. que depois nós Se vamos for a lá, hein? pontaria igual do Nico Lopes, tem que cuidar das janelas aqui, né? E galera, assim, ó, o Chardot já autorizou aí, depois nós vamos praticar aí a arqueria, vamos desfrutar um pouco aqui do arco e flecha. Opa! Pra Opa! galera aqui, então vem pra cá no Dublin Sports Bar. Pessoal, é o seguinte, pra gente ter ainda 12 minutos de programa, 10 minutos de programa aí, tá muito bom, tá muito bacana, o papo, a resenha tá estendida aqui, tá Passa valendo muito a rápido. pena. A gente falou um pouco de Copa do Brasil, mas... quero falar de Libertadores, então. Nacional e Inter já decidiram uma Libertadores. O Nacional acabou sendo campeão em 80. E o Grêmio pega o já conhecido Libertad. Não tão já conhecido, né? Porque enfrentou agora, é recente. O Libertad não tem uma grande Grêmio não torcida. poderia Libertar ter que tem melhor jogadores na sorte. seleção Tem jogadores da paraguaia. seleção paraguaia. Mas, E aí? Mas o sorteio do Grêmio mostra que realmente É pra ser campeão? o título vem. Olha, Será que tá repetindo em 2016? Não, as porque é sorte, né? As previsões eram terríveis, o prognóstico do sorteio era péssimo. E o melhor adversário a ser enfrentado naquele momento era o Libertad. A torcida pedia, Eu o vibrei vestiário quando o Inter pedia. pegou o Nacional também, eu vibrei. Eu acho que a dupla Grenal tem totais condições de avançar para as quartas de final Não, da Copa eu Libertadores. vou dizer assim, ó. Eu até arrisco dizer que ambos os times ganham as duas, tá? Também Ganha acho. lá e Aí ganha depois aqui. eu sorteio de novo. Não me lembro agora. Já tá o chaveamento Já feito, tem né? chaveamento, Não, agora eu não me Já lembro tem o agora. chaveamento feito. Só que muda é as datas que É. podem o Inter mudar. pode pegar o Flamengo. Champions, que é Champions, o Inter é. pode E pegar como o Flamengo pode ou o ter, Emelec. e como tem na um Copa cara do Brasil pode europeu. ter Grenal, né? Depois pode ter Grenal na Copa do Brasil se passar. Eu não acredito, né? Eu Tu acha que não? o Internacional Não, mas passa. o Grenal só na final. Na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil só. Não, na Copa do Não, Brasil Copa do semifinal Brasil e é na Champions, Copa do Brasil é o mesmo sistema Champions League. A cada rodada é um novo sorteio. Não É é, não é chaveamento. É chaveamento, tá e certo. Copa Libertadores já foi feito Já os dois tem. lados. E pode ter. Do chaveamento. Mas e aí, não vai ter. aí vem a questão. Já vamos aproveitar, então, vou desafiar e depois, o Clayton vai estar lá, vou desafiar um Grenal no arco e flash depois. Pô, Vamos vamos fazer. Vamos fazer. A técnica vai jogar todo mundo e fazer um Grenal Olha, aí. eu lembro muito bem que quando o Clyde tava meio soltinho, Vai ali no jogar Beira-Rio, onde, ele Clyde? batia de fora da área. Ah, não. A torcida dizia, chuta, Clyde, chuta, Clyde, chuta, Clyde. E o Cleitinho ia ciscando, Clayton. ele procurava um lateral, mas quando abria, né, Cardozinho? Não, é isso aí. Quando abriu, o Cleitinho arriscava. Chutava. Clayton, O Cleitinho não tinha medo eu de vou ser perguntar beleza. agora. É agora, lá do agora. Atlético Paranaense, lá Agora. do Não, Rolo. meu, eu não quebro a pauta, velho. É no final. Vai Hoje o comando, fechar. o comando é dele hoje. Eu já fechei a chave de ouro aqui, ó. Eu vou te perguntar antes, algum jogo que marcou a tua carreira? Não vale o Grenal. Meu, tem vários jogos, assim, ó, mas o jogo que marcou minha carreira marcou negativamente. É um jogo que não sai da minha cabeça, assim. Ué. Que é um jogo em 99, né? Eu tinha ali 21 anos, jogava com a camisa 10 do Internacional,
meio de campo, titular absoluto, né, com uma equipe muito experiente, né, com Dunga, com Gonçalves, grandes jogadores, e eu era um dos principais jogadores, Christian, né, o próprio Fabiano, Claro. e nós entramos numa semifinal de Copa do Brasil, bem, né, treinador Paulo Autori, e eu, né, uma visibilidade muito grande naquele Isso ano. No Internacional, no Inter. 99, Paulo Autori. E empatamos o jogo contra o Juventude 0-0 em Caxias. Voltamos de Caxias já fazendo festa, né? Que chegaria numa final de Copa do Brasil. Pô, com 21 anos, né? Num clube que eu nasci, né? Me criei, seria uma coisa muito legal. E acabamos saindo fora, perdendo dentro do Beira-Rio. Foi o dia que eu vi o Beira-Rio, eu entrando Juventude em campo. campeão aquele ano, né? Foi o dia que eu vi o Beira-Rio Foi uns entrando... 4-0, 4-0, né? foi o dia que eu entrei E em eu campo. tava assim, ó, 1-0, vai dar, vai Foi- dar. foi- 2-0, vai dar, meu. Tô com meus amigos Aham. aqui. 3-0, vai dar ainda, vamos lá. Não, foi foi uma um das dia- noites mais frias. Foi- Teve problema com a Foi- torcida. A torcida foi- entrou foi- invadindo sim. sem ingresso. Foi o dia que eu Lembra, entrei né? em campo, pra mim, assim, Foi como, difícil, cara. que eu sentei, eu brinco muito Aham. com o Arilson, né? Claro. Que no 97 eu tava a gente treinou e foi pra social, chegamos depois do treino, não tinha mais espaço pra ver o jogo do Santos, né? E a gente assistiu o jogo de joelho, Sim. ali que foi 2-0, 2 gols do Arilson. Eu fui torcedor e em 99 eu entrei em campo, foi o dia mais lindo que eu vi o Beira-Rio. Né, quando nós entramos Lotado, em campo, aquela loucura. Coreia, as bandeirinhas, maravilhoso. Bem Futebol feito. raiz, futebol Tudo raiz. pra Vai fazer dar um certo, espetáculo, vai dar pra certo. sair dali Ser campeão, consagrado, vamos de dar. repente um gol. Então, esse é um jogo que eu sempre falo, um jogo que marcou minha carreira, né, Não pela consegui. expectativa que eu criei e de não conseguir. E eu, de repente, seria um título importante, de repente, o Inter já poderia ser campeão do Libertador Mundial muito Antes. antes. Muito né, antes. muito E antes. ia alavancar antes, e né? acabou naquele ano, que deu tudo errado. Foi o ano que nós disputamos para não cair, porque o Paulo Torre largou depois. Naquele jogo contra o Palmeiras, Aquele, né? naquele jogo Naquele jogo que o aquele torcedor jogo desligou a luz. Aquele jogo do Juventude foi um jogo que ele mexeu com o Inter. O Inter estava bem no gauchão. Tava muito Olha só bem. quanto aconteceu aquele ano. Se fosse acontecer aquele ano, o Inter bem no gauchão, sobrando no gauchão. Né? Eu lembro que jogava por empates nos Grenais. O Grêmio tinha que ganhar o Grenal para ter o terceiro Grenal. Nós jogava por 2 empates. O Grêmio ganhou, foi o ano do Ronaldinho Gaúcho. Depois daquilo ali, verdade. depois daquela derrota, mexeu completamente com o grupo. desestruturou. Com a comissão Desestruturou. técnica, porque foi um baque tão grande. Tão grande. Então aquele jogo foi um jogo que marca muito. Porque ninguém marcou esperava muito. tomar cara. 4 do Não Juventude. tem Exatamente como. isso. Como o Grêmio já Tem aconteceu Brasil. algumas situações também, né? Que o Grêmio Vai, esperava. pô, tomar 4 de Juventude. Não, dentro de casa, Beleza. Grêmio, Agora vamos- tomar 4 da Vamos Napolina mandar um não dá. abraço pra Caxias. Aconteceu contra o Caxias, Pô, Caxias 3-0. É verdade. Ninguém esperava Não, que é o também. Grenal. Ronaldinho Gaúcho Não, bombando. Caxias campeão, Gaúcho com o Caxias Tite com o treinando. Tite, né? exatamente. Isso é verdade. Não, isso aí ninguém espera. Isso Isso aí um abraço arrebenta. aqui o amigo Não. de Caxias também, né? Pô, bacana. Não, a galera É. que nos ouve muito bacana aí. É. Quero mandar um abraço pro Felipe Machado, dizendo que o Marcinho não entende nada de futebol, mas a gente boa. Eu concordo contigo, tá, Felipe Machado? Entende nada, mas o guri é gente boa. Tá no caminho, né, Voltaire? Tá no caminho, né, Clayton? Não, muito bom. O Instagram mais desejado. E o cara. Marcinho jogou. Fala pros caras que o Marcinho Jogou, ninguém jogou acredita. bola. O Marcinho jogou bola. eu mas tenho o que- Marcinho... Foi até o juvenil junior do Inter, que né? deu que É, não, ele não é deu parecido, certo. ele é parecido com o Juniores, Felipe são juniores. Bastos, né? É parecido com o que Felipe deu Bastos. que não rolou? Tamanho, eu Não, acho. Muita Tamanho? lesão. É. Gordinho, gordinho. Não, e aí numa época lá, Balada, eu tinha balada. uns dreadlock bem loucos. Bah, deixa eu te falar então. O Felipe tá falando aqui, ó. Dreadlock aqui, ó, a cabeleira, hein, Clayton? Não tem mais a cabeleira? Depois que acabou o futebol. aquele Acabou não- o cabelo. Acabou o cabelo. Não, com o treinador ele assumiu uma outra postura mais postura. clean. Sabe, né? Marcinho, eu tentei Pai o de futebol família, também. né? Exatamente isso. Eu tentei futebol, o Marcinho não rolou, na época da escolinha do bagunça, lá no Mussum, lá no Fortes Livres, não rolou. jogou futsal. Deixa assim, é. Cara, é o seguinte, nosso programa tá acabando, já até acabou a bateria do celular, né? Então, Não, segue aqui. segue aí, Segue aqui claro. também, Quem ó. tá participando aí, Eu vou- tem mais vou gente te- participando. vou te deu informando problema, aqui. Não Não. deu o negócio do Atlético, não. Não, vamos falar assim, cara, pra nós fechar o programa aqui, antes de falar do Atlético, a resenha final aí, vamos dar um palpite pro jogo. Inter e Palmeiras e Grêmio e Bahia. Começa contigo. Primeira Jogo partida? primeira participação de Copa. Primeira partida? Pode ser a primeira partida ou como classifica? Como é que tu Não, o que tu acha? Faz uma análise, tu. eu acho que o Palmeiras ganha lá 1-0 e o Inter ganha no Beira-Rio 2-0. O Inter Tu acha passa. que passa? Voltaire. Passa. O Palmeiras vence as duas por 2-0 e passa de forma absolutamente natural. Esse é meu palpite real. Palmeiras. Claro, o E Palmeiras o Marcinho? vence as eu, duas. eu já falei aqui que vão ser 2 confrontos épicos, Que o Inter cai, onde o né? Inter vai se classificar nos pênaltis, dentro do Marcinho. Beira-Rio, para infartar bastante Hein? gente. Não, meu, olha Quem só. não tomar Aí- remedinho aí o tá Marcinho ferrado. acordou no Dublin Não, Sports Bar. aí vem o Caju semana passada e fala que o Brasil ia perder pra Venezuela. Quase Não, que o a gente Caju largou. tava de sacanagem. O Caju tava de tava brincadeira. doente aquele dia, porque tava com tá certo. problema. Tá aí o Grêmio, cara. O que tu acha? Inter e Bahia. Grêmio Grêmio e Bahia, perdão. Grêmio e Bahia, eu torço pelo Roger, torço muito pelo Roger, mas acho que é uma missão difícil. Eu acho que passa Grêmio. passa o Grêmio. Mas torço muito pelo Roger.
Voltaire. Grêmio vence a primeira, placar curto, 1-0 e segura o 0-0 lá em Vitória. Ah, mas tu não Tô tá assim, ó. esperançoso, hein, meu? Torço muito pelo Roger lá. Vai classificar. Mas os Assim dois, como cara, o Inter vai... torcedores são esses. Mas né, meu? o time do Roger é um dos times que menos toma gols no país. Não, né? não, é um bem time que tá fechadinho. jogando... É um time ajeitado. O time não, ele mudou a maneira de jogar, o Roger sempre propôs jogo, né? Não, ele No deu Grêmio, no uma nova Palmeiras. cara pro futebol lá de cima, né? Pra ele, é. e pra ele também. Torço muito pelo Roger e também pelo Léo, que é o empresário dele. do Roger, que é meu amigo também dele. Não, e vou te dizer outra coisa. Criança. Lá, só pra falar do Quero futebol lá que de o cima, Roger tá? se dê bem contra o Grêmio. Roger, que vai muito bem no Bahia, que continue fazendo um trabalho consolidado no Bahia, como o Rogério Ceni no Fortaleza. Porque, pô, pegar uns times assim sem grana, fazer um baita trabalho, não é fácil, né? Não é fácil. É bem complicado. Eu acho que a dupla Grenal passa, tá? Tranquilamente nos dois jogos. O Inter vai ser um pouquinho mais apertado, porque o Palmeiras tem todo aquele glamour, mas eu acho que o Colorado vai passar. Acho que os dois Posso vão mandar um passar. abraço? Também tô Pode. nessa Felipe, o sessão. Felipe É Xuxa, pode mandar. Meu brother lá, tá aprendendo bastante coisa também comigo, lá na arquibancada do Inter. Alô, Felipe, foi me sacanear aqui. Ah, normal. Sacanear Tem ele ao volta, vivo tem aqui volta, também. tem volta. Mandar irmão. um abração aqui pro Marcos Alexandre Eckert, pra Kátia Eckert e pro nosso André Flores, nosso Grande colega André também. Flores, grande que vai amigo, estar né? aqui também, já vamos deixar o compromisso. É. Júlio Lemos está nos assistindo. André. Também, grande Júlio Lemos. A Milena Machado está nos assistindo. Que é foda, a mulher do cara quando assiste, o cara fica até emocionado, né? Não, e tá valendo, tá valendo. tá suando aí, tá. Tô, né? E tu Tô vê na que ela foi expectativa. isenta, né? Ela colocou E ali, ó, não, adoro esse programa. não, claro. Ela poderia falar que é o melhor apresentador Não, do Rio Grande do Um abraço em Sul. loco, pro Izzy que tá aqui, Tá né? ali, Ah, tá aí, é. tá aí. Nosso empresário. Não, Izzy, empresário, e tá só aí. toma água mineral sem Só água, gás. né, sem gás. Cara, Só sem gás. Tá se cuidando, tá se cuidando. Impressionante. Se cuidando. É, Alex Luiz tá aquela- se cuidando, Alex. Só uma aguinha aqui, Alex. Aquela movimentação do Chardot com o barril de chopp não é pra nós, tá? Pode ficar tranquilo, não é aqui. Eu tava Mas, ô, aguardando meu, pra isso. fechar o programa, então, cara, conta essa história aí da briga com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Grêmio, essa confusão. Conta pra gente aí. Pode falar, não trava a língua. Qual era o jogo mesmo? Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio aquele lá lá. da Baixada, Lá, é. 2007. Grêmio, uma grande equipe também, Mano Menezes, né, com grandes jogadores, Diego Souza. Só cuida esse cara. Um time bem forte. E aí o Grêmio favorito. E o Tcheco, né, que era do Curitiba, que já tinha aquela rivalidade com o Atlético Paranaense. Né, o nosso presidente era o Petralha, que também... Pô, nem gosta de uma briga, Só que, nem gosta de uma não, pra confusão. explicar, é que teve uma confusão no Olímpico, né? No primeiro jogo brasileiro, deu uma briga. O Tcheco arrebentou 2 jogadores do Atlético Paranaense, coincidentemente, o Alex Mineiro e o Evandro, né? Saíram de ambulância do Olímpico Pô. na época, porque arrebentou os dentes, 2 lances esporádicos. Poxa. no rosto, e aquilo ali criou-se uma rivalidade maior. Uma maior. animosidade. Sim, eu acabei sendo expulso no jogo aqui dentro do Olímpico. É. Bem E aí- expulso, né? e aí, Foi não, bem expulso, né? mal Pô, expulso. só um pouquinho, tá louco, Atlético? Não, não. Quase rachou o cara. E aí... Rachou o cara. Aí lá criou aquele clima de guerra, a torcida foi, né, no jogo, era a volta do Alex Mineiro, depois de não sei quantos meses, né? E aí, no jogo, né, o Atlético Paranaense ganhou 2-0, um chocolate no Grêmio, um chocolate mesmo. Foi um jogo muito bom. E aí, no meio do jogo, eu tive um atrito, né, com o volante goiano... Sandro Goiano. Esse era bom de Grande Sandro Goiano. O Sandro Esse Goiano. mereceu a porrada. E aí o Eduardo Costa meio que quis comprar. E aí falou umas bobagens lá que se fala dentro de campo. E eu Aquelas coisas que e eu falei outras deixa em coisas campo. pra ele e dentro de campo Ficou ficou. E aí, tenso, ficou tenso, E aí né? só que Vamos tomar um tava suco, 1x0 não sei o quê. pro Atlético e virou 2-0 e o Tcheco foi expulso. E aí o que aconteceu? Começou a torcer que tá olé. E aí eu comecei... E agora, fulano? Vai aí, corre atrás. E começamos a tirar onda e tal. Acabou o jogo, estamos comemorando com a torcida, aquela festa e tal. E aí, quando deu um empurra, quando eu tô entrando no túnel ali, o Eduardo Costa estava me esperando atrás, quando eu passei, estava dando entrevista até na época, foi eleito melhor de campo, tá pegando troféu. Aham. Ele veio e me deu uma voadora. Pô. E aí- chamou na maloquerice. Chegou- Aí Chega- pegou foi o Eduardo fogo. Costa, aí pegou no braço, assim, aí deu aquela Pô. correria. Daí eu quis invadir. Eu tinha 10 seguranças, eu quase invadi o fechado do Grêmio, que era perto. não, vou aceitar. Sabe, seguro, daí não tava assim. Daí Aí deu botou o dread uma pro lado, confu- cabelo Claro, e uma vamos lá. confusão muito grande, paramos na delegacia. Né, Coisa mas... linda, coisa linda. Foi aquelas... É bom isso aí, é bom. É bom. Esse é o futebol. Não, tem mais hoje, hein, lembrando Marcelo? aquela Foi uma madrugada agitada aquela, né? Não tem mais hoje isso. Lembrando Foi umas todo mundo pra Copas, segunda DP Isso aqui. mesmo. Eu acho que era o delegado. Não foi lá. Foi lá Foi em lá. Curitiba. Ah, é. Mas foi uma madrugada agitada. Muito legal Né? isso aí. Foi bacana, mas já passou. Tudo certo. Hoje 2007, é outro homem, vamos lá. 2007, nós estamos em 2019. 12 anos depois. 12 Tá certo, tá certo. Cruzou por aí com o Eduardo, já é uma situação. Com o irmão dele, meu irmão dele. Ah, mas o aí Eduardo não é é ele. Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele depois veio conversar comigo, pediu desculpa. Porque o que aconteceu, meu?
eu tinha muitos amigos aqui em Porto Alegre, Sim, tinha lá, claro. Eduardo Costa jogando no Grêmio. E cada vez Pô. que ele saía, meus amigos queriam dar, foi uma confusão, Queriam, assim. sim. Ficou ruim pra ele andar, ficou ruim, ficou ruim pra ele andar em ficou Porto ruim. Alegre. Ah, queriam? Ficou ruim. Ah, Não, tipo é que- escola, ficou ruim, assim? ficou Vou te meio- pegar na Tinha saída. que acalmar as coisas, assim, os caras Já ficaram pensou? bravos. Não passa na rua, porque não passa na rua. Não, porque foi a maneira que ele fez, né? Porque Claro. ele veio por trás. né? Não. Ah, É que sim, o meu. sim. Assim, ó, ruim, a maneira que a foi meio ruim. agressão é uma coisa, É, tá? Agressão é uma coisa. Agora, ser bandido é É, outra. é, Na foi moral, né? traiçoeiro, Tem traiçoeiro. traiçoeiro, É isso traiçoeiro. que aconteceu, né? Cara, eu tenho uma história do Dinho muito legal, mas eu vou contar o dia que ele sentar Do aqui. Dinho e do Andrei? Não. Não, do Dinho só ele no evento. Vou contar quando ficar aqui. Galera, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a galera da Mercaturismo, parceiro certo na escolha do seu destino. Aproveite, visite a loja do segundo piso do Shopping Total. A galera da Cutelaria R-Lens, as melhores facas artesanais em aço 50 ou 60. E nós vamos estar lá no sítio do Rolly, fazendo um programa ao vivo na outra quinta-feira, que é 15 dias. Vale a pena. Problemas com erros médicos, a Medleges tem a solução. Uma empresa especializada em perícias médicas, laudos para fins de indenização e aposentadoria. Confira mais em medleges.com.br. Erva Mate Erva Viva, o verdadeiro sabor do chimarrão. Quinta que vem, lá na Erva Mate Erva Viva, em Sapucaí, o nosso programa. Que beleza. Que beleza, hein? Beleza, Churrascão, hein? erva mate Aí sim, hein? e aquele líquido que o senhor ali tá tomando. O líquido- Bem de leve, o bem de líquido leve. Easy. O líquido Água Easy. mineral com gás. E Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Eu sou Arthur Cipriani e tô ficando nessa. Guris, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui fazendo parte e sejam sempre bem-vindos. Muito Valeu. obrigado. Valeu. É Valeu, isso um aí. prazer. Obrigado, Programa Arthur. Muito bacana. Né, até pouco tempo, né? De tanta conversa, Pô, conhecer esses tá monstros, estourando, esse tá monte de- tá Muito bom. forte, tá forte. Tem petisco? Tem petisco aqui é? no Dublin Sports Bar agora pra gente. Fome. Quero agradecer a equipe técnica, Cristiano Cardoso, nas imagens, o Matheus Ô, Cris, Fraga. ô, e Cris. Pegou, a agora edição agora do tu Iago. tá bem de capitão Tá, ali né? na tua casa-mata, hein? Pô. Cardozinho. Também. Cardozinho botava a Rádio Gaúcho pra funcionar na cabine 001 da Marquês de Sapucaí. Não. Só Pois Não, ele é não. forte, é forte. Nós não estamos falando forte. com qualquer um aqui, Não, Só né? é o melhor do país. Só é o melhor só do o melhor país. Admirado e graças por... a Deus agora tá com a gente É. o Matheus. E eu quero agradecer também a produção do programa, que é da Milena Machado. Nosso muito obrigado, tô ficando nessa. Acompanha nas redes sociais e no Instagram, que a gente vai estar lá na arqueria aqui do Dublin. Valeu, gente. Até mais. Beijo! Não deixa de compartilhar esse vídeo que tá rolando na camiseta. Feito! Abração. Tchau, tchau. Abraço.